Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos já abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio. Glória a Deus. É que eu botei em outra Apocalipse. Tem outro Apocalipse? Apocalipse 22. Versículo 12, agora estamos no 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós somos felizes, por quê? Porque tivemos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E aqui ele promete que ele vem em breve. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse tempo aqui. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigada por aqueles que nos assistem e que nos assistirão, Senhor. Ó Deus querido, pedimos a Ti, Pai, que venha, Deus querido, receber o nosso culto nesta noite. Ó Deus querido, que possa subir, Senhor querido, como incenso suave as suas narinas. Ó Deus, que a motivação do nosso coração, ó Deus querido, seja a motivação certa, Pai. Ó Deus, que não façamos isso que nós estamos fazendo hoje como um mero protocolo, Senhor, como apenas mais um dia, Pai. Ó Deus, mas que façamos isso, Senhor, ó Deus querido, com a motivação de Te agradar, com a motivação, Senhor querido, de Te louvar, com a motivação, Senhor querido, de Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. Todos os dias são, Senhor querido, para, Senhor, nós termos a oportunidade de fazer isso que estamos fazendo aqui, Senhor. Ó Deus, fazemos nas nossas casas, Senhor, mas hoje estamos aqui fazendo com os nossos irmãos, ó Deus querido, na comunhão, na unidade, Senhor, e todos aqui, ó Deus, em um corpo, Senhor, nessa unidade desejam, Senhor, ó Deus querido, Te adorar e Te exaltar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ouça o som.
temos 1000 motivos para agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Digno seja o Senhor para sempre, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nosso coração, Senhor, se alegra no Senhor, Pai. Assim como Maria disse, meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós dizemos isso, Senhor, tu és o nosso Salvador. Oh, aleluia, Jesus, Santo, Santo, aleluia.
fazer com que a gente não demonstre o amor de Deus pelo próximo. Com essas confusões, com esses conflitos de opinião, o que mais tem acontecido nesse mundo são pessoas guerreando contra outras pessoas. E é o que falam, né? O amor vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. E a característica de Cristo, a característica de Jesus quando ele passou pela terra foi o amor, foi a compaixão. Porque quando ele curava aquelas pessoas, quando ele expulsava os demônios, ele fazia isso porque ele tinha compaixão por aquelas pessoas. A característica de Cristo foi essa, e é isso que Satanás tem tentado tirar. Tem tentado tirar isso dos cristãos, a característica do amor, do cuidado. E o convite de Cristo para nós hoje é este: continue a demonstrar o meu amor por aqueles que estão perdidos. Continue a demonstrar o amor por aqueles que estão perdidos, porque é isso que vai fazer com que eles se acheguem a mim. Oh Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu essa condição de mostrar o amor do Senhor por aqueles que estão perdidos, Senhor.
que Ele possa guardar o nosso coração. Que a gente não perca o foco, Senhor. Nenhum motivo, Pai, de estarmos aqui. Que seja o Senhor a brilhar, que seja o Senhor a reinar. Santo, 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 satisfeitos, volta ao povo.
das nossas limitações. O que é que Isaías via quando ele via os anjos, os querubins, os serafins, diante do Todo-Poderoso, dizendo: Santo, 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 Santo. Quando ele olha para si mesmo, quando ele olha para o mundo, ele diz: Senhor, nós somos homens impuros, nós somos homens de impuros lábios, somos uma nação pecadora, somos uma nação que te ofende, Senhor, com os nossos lábios, com as nossas atitudes. Mas ainda assim Isaías olhava para o Senhor, meu Deus, e dizia: envia-me a mim, Senhor. Ó Deus querido, assim também a tua palavra diz que João via os 24 anciãos se prostrando e depositando aos teus pés as suas coroas. Nós não temos ideia, Senhor, do que isso significa, Pai. Mas o nosso coração se enche de temor e estremece diante da tua presença, Senhor. Nosso coração se enche de temor, Pai, em saber que nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Senhor. Tão impuros, tão pecadores, tão cheios de defeitos, de falhas, tão pequenos, Senhor, tão limitados. Estamos sendo preparados, Senhor, para nos encontrar contigo, para ver a tua face. Ó, que dia glorioso, Senhor. Nossa alma anseia, Deus, por esse dia, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para suportar, Senhor, esse mundo, viver nesse mundo, Pai, de maneira que a gente complete a nossa carreira, Senhor, de maneira que tenhamos força para combater o bom combate, para ir até o fim, Senhor. Ó Espírito Santo, os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor, dias de angústia. Mas sempre, Deus, sempre dias de angústia, de tribulação, de vergonha, de afronta, o Senhor se manifestou com teu braço forte em favor do teu povo, meu Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que nos nossos dias, Senhor, nós possamos ver o teu braço forte se manifestar, Senhor, em favor da tua igreja, Pai. Que a tua misericórdia, Deus, nos alcance, que o teu povo desperte, que a tua igreja desperte, se levante, Senhor, em verdadeira adoração ao Senhor, em verdadeiro louvor, em verdadeira consagração ao Senhor, Pai. Que não venhamos nos contentar em viver com os nossos lábios impuros, com a nossa vida impura, mas que venhamos clamar, Senhor, por esse toque no Senhor, com essa tenaz, com essa brasa de fogo que queima o pecado, que desfaz o pecado, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma, Senhor, do nosso espírito. Vem nos santificar, Senhor, vem santificar a tua igreja, vem santificar o teu povo e preparar a tua noiva, Senhor, para esse dia, Pai. Oh, como nós desejamos a tua presença, Senhor. Não somente nesse relance, não somente nesses momentos aqui, Senhor, nesses momentos de comunhão, onde nós podemos provar, desfrutar um pouquinho, Senhor, da maravilha que é estar na tua presença. Nós queremos estar para sempre diante do Senhor. Abençoa-nos nesse culto, nessa noite, Pai. Tua presença, Senhor, permaneça aqui conosco, e o teu coração, meu Deus, se abra aqui para nós, Pai.
através da tua palavra, venha, Senhor, nos alinhar ao teu propósito, Senhor. Através da tua palavra, vem falar ao nosso coração, Espírito Santo. Oh Deus querido, abençoa, Senhor, as nossas crianças, Pai. Abençoa, Senhor, aquele que vai ministrar o coração dessas crianças nessa noite também. Dá, Senhor, sabedoria e graça. Desperta o coração desses homens, Pai. Desperta o coração, Senhor, destas crianças, Pai. Desperta o coração deles para o Senhor, meu Deus. Atrai eles, meu Deus, atrai eles para Ti, Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossos filhos ao Senhor. Abençoa, Senhor, o culto deles, Senhor. Abençoa a administração deles. Abençoa também as nossas vidas aqui, Deus, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai, Senhor, igreja. Amém. Pedir para os irmãos abrir a Bíblia aí de vocês no Evangelho de Jesus Cristo. Mas quem escreveu foi, o texto que eu quero ler, quem escreveu foi Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Aleluia. Quero ler o texto aqui a partir do versículo 13. Bem, todos acharam? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Como eu já orei, eu não vou orar novamente. Já orei, já pedi a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele ouve o nosso clamor, né? E esse texto me chamou a atenção, porque eu estava meditando, né? Eu vim aqui um pouquinho antes do culto começar para tentar socorrer as pilhas dos microfones que estão deixando a gente na mão o tempo todo, colocar para carregar. E aí eu estava aqui meditando e pensando
sobre o que o Espírito Santo queria que a gente falasse nessa noite, né? Qual é? E aí me veio no coração sobre a importância de avaliar, de a gente avaliar quem Jesus é para nós, né? A importância da gente avaliar quem Jesus é para nós, porque para as pessoas elas têm diversas interpretações e expectativas de quem é Jesus, né? Existem pessoas que entendem, sim, Jesus ser um bom homem, né? Entendem, sim, Jesus ser alguém que possa socorrê-las nas suas aflições, nas suas dificuldades, atender os seus pedidos, socorrer e fazer milagres, né, nos momentos de necessidade. Então Jesus, muitas vezes, para muitas pessoas, ele é aquilo que é a expectativa do coração delas naquele momento, né? Faz elas irem até Jesus, né? A pessoa vai até Jesus com uma expectativa, e Jesus ele se torna então para ela a resposta daquela expectativa, né? Seja uma cura, seja uma bênção, um socorro financeiro, uma porta que precisa se abrir para a pessoa trabalhar, para buscar o recurso da sua casa, da sua família, né? Seja um livramento de uma enfermidade, né? De um socorro, uma intervenção poderosa no momento em que a pessoa vê o filho, às vezes um familiar, um ente querido, se tornando escravo, né, de um vício, quando passa a ter comportamentos ruins, andando com más companhias. Então, para cada pessoa, para cada expectativa, Jesus se torna então a resposta para aquela pessoa, para aquela expectativa que ela está buscando em Deus, né? O próprio Jesus, em determinado momento, fala para os discípulos e para aquelas pessoas que estão seguindo ele, que esse era algum motivo pelo qual eles estavam seguindo ele, né? Que eles só seguiam ele por causa dos milagres, por causa do pão que ele multiplicava, né? Por causa dos milagres que ele fazia, por causa das necessidades que eles tinham ali de imediato. Então Jesus chegou a lançar no rosto deles que o motivo pelo qual eles buscavam a Jesus era esse, né? O atender das suas necessidades. E no outro momento Jesus vai dizer que se nós não víssemos, ou se nós não vermos milagres, sinais, de maneira nenhuma a gente vai crer. Eu acredito, né, que cada pessoa que vai a Jesus e que conhece Jesus, ela conhece Jesus através do milagre. Conhecer Jesus é um milagre, sim ou não? Não é? Conhecer Jesus é um milagre. A gente ora porque a gente conta, né? A gente está aqui, tem os nossos filhos, as crianças, e eles estão lá aprendendo sobre a vida de Jesus, aprendendo sobre aquilo que Jesus fez, aprendendo sobre tudo aquilo, de como Deus criou o mundo e todo o trabalho de Deus, né, em favor do homem, de buscar a reconciliação do homem consigo mesmo. Eles estão lá aprendendo a letra, né? Eles vão lá aprendendo toda a história bíblica, a criação, a queda, o dilúvio, né? O chamado patriarcal, o relacionamento de Deus com os patriarcas, e daí se torna a nação de Israel, e a ação de Deus no meio de Israel, de onde vem então o Salvador Jesus, e toda a história bíblica é contada para eles, de maneira a eles conhecerem a Deus através da letra. Mas em dado momento
que da vida deles, todo esse conhecimento da letra não vai ser suficiente para que eles tomem de fato a decisão correta. Há de haver uma intervenção, e eu creio que do céu virá uma intervenção, um agir de Deus, um mover de Deus, uma experiência que Deus vai proporcionar a estas crianças, que eles vão então ter de fato um encontro verdadeiro com Jesus e saber quem é Jesus, saber quem é Deus. Jesus, quando está com os discípulos aqui, você vê o interesse de Jesus em que eles possam refletir sobre isso. Porque até então eles andam com Jesus, eles veem Jesus fazer milagres, eles seguem Jesus, eles ouvem Jesus falar muitas coisas acerca de fé, de salvação. E aqui Jesus então questiona eles, diz como as pessoas estão vendo, né? Que as pessoas dizem que eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou, né? E por que Jesus fala isso com eles? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer que eles reflitam, né? Jesus quer que eles pensem. Depois Jesus pergunta, questiona, e vocês, quem vós, né? Quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, né? E Jesus diz: você recebeu essa revelação de Deus, né? O Espírito Santo, foi Deus quem revelou. Mas é muito importante a gente saber quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus, ter muito bem definidos quem é Jesus para você, Marlene, quem é Jesus para você, Rubem, quem é Jesus para você, Eliade, Arthur, Salatiel, Márcia, Jorge, Lauceia, Riciele, Raabe. Quem é Jesus para nós? É importante que a gente tenha essa definição. Quem é Jesus para nós? Qual é a expectativa do nosso coração com relação a Jesus? Ninguém melhor do que Jesus para definir quem Ele é. Sim ou não? É verdade ou não é? Ninguém melhor do que Jesus para definir de fato quem Ele é. Nós temos os nossos. As pessoas podem até ter informações a nosso respeito. Eu conheço o Ricieri, conheço o Jorge há mais de 20 anos. Peguei a filha dele para criar. Tenho hoje 21 anos de convivência só com a Raabe, com a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa, que se tornou minha esposa. E eu sei muitas coisas a respeito da vida da Raabe. Se você me perguntar quem é a Raabe, eu tenho muitas informações para te falar a respeito de quem é a Raabe. Mas ninguém melhor do que ela mesma para poder se definir. Sim ou não? Ninguém melhor do que ela mesma para poder se definir, porque embora eu tenha passado tantos anos com ela, eu sei que ela teve muitas experiências as quais eu não participei na vida dela. Então ela sabe exatamente quem ela é. E Jesus, e eu achei interessante isso, irmãos. Eu quero falar, espero que você não se canse, que não fique cansativo para vocês, mas eu veio ao meu coração, sabe, essa importância de saber quem Jesus é pela própria boca dele, pelos próprios lábios dele, e de todos os discípulos de Jesus. Eu tenho assim, eu gosto de todos os evangelhos. Eu gosto de todos os evangelhos, mas eu tenho uma apreciação, digamos assim, um pouco maior pela visão de João a respeito de Jesus. Muito embora os outros,
né, todos eles vão destacar muitas coisas importantes, né, como Mateus, o único que fala do sermão que Jesus fez ali na montanha e tal. Lucas também fala, mas o que mais detalha, né, e falar dos milagres da vida de Jesus, da sua convivência e tal. João, ele, em todo o livro de João, ele vê Jesus de uma maneira diferente, ele descreve Jesus de uma maneira diferente, e eu tenho para mim que quando João recebe a visita do próprio Jesus ali na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse, se dá justamente por isso, porque João está muito atento a ouvir o que Jesus fala. Ele não vai escrever só o que Jesus faz, ele está muito atento. Se você ler todo o livro de João, você vê que ele está muito atento. Eu cheguei a falar aqui que ele pega o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 6 capítulos, para falar da última noite que Jesus teve com eles. 6 capítulos para falar de uma noite, não foi nem de um dia inteiro, foi de uma noite. Fala a partir da ceia, quando eles se reúnem, Jesus lava os pés, e dali ele começa, João 13, ele começa a falar de toda aquela noite, e ele dá muita atenção àquilo que Jesus fala. E o único que descreve, eu procurei as 7 declarações, eu sou de Jesus, é o João. João, ele dá muita atenção àquilo que Jesus falava, ele dava muita atenção àquilo que Jesus falava. E João, ele descreve os 7 eu sou de Jesus. E em Apocalipse, eu fiquei aqui maravilhado, porque são 7 declarações eu sou de Jesus no Evangelho de João, e em Apocalipse, a Rabi leu aqui a 8ª declaração de Jesus dizendo eu sou. Que ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Primeira declaração de Jesus, né, com relação a si mesmo, quem ele é, ele diz, eu sou o pão da vida, né? João capítulo 6, versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Vamos ler? Olha só, ele diz assim, e disse-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus falou isso? Qual que é o contexto disso? Jesus estava sendo questionado, Jesus estava falando a respeito de coisas que para eles não faziam sentido algum, porque Jesus falava muito de coisas espirituais, e eles só estavam ligados nas coisas terrestres, nas coisas do mundo, nas coisas da terra. Primeira coisa que nós precisamos, porque é inevitável, como eu falei, que nós criemos expectativas em Jesus com relação às nossas necessidades físicas, do dia a dia, das batalhas que a gente tem no dia a dia, do faraó que a gente tem que enfrentar, do Nabucodonosor, dos reis ímpios que se levantam aí. A gente é muito comum a gente recorrer a Deus por causa das nossas necessidades. E aí, ele aqui no versículo 30 começa, disseram-lhe, pois que sinal fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Coisa Deus, gloriosa. aleluia. Jesus está dizendo: esse pão que vocês têm a necessidade, esse pão que vocês têm a necessidade, que vocês sentem necessidade, que o corpo de vocês sentem necessidade, não é o pão verdadeiro que Deus tem para dar para vocês, não é o pão que vai matar de fato a fome de vocês. O pão que vai matar a fome de vocês é o pão que o meu Pai dá, que desce do céu para dar vida para vocês. O verdadeiro pão que alimenta a vida do homem não é o pão que alimenta a sua carne, mas é o próprio Cristo que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá a certeza e a garantia de que nós vamos estar com Ele, aleluia, na eternidade. Eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. A segunda declaração de Jesus, João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Aleluia. E novamente, a Bíblia diz aqui, os fariseus questionam ele, diz: se você testifica de você mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus responde: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Aqui, meu irmão, a diferença, a questão toda é que nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos? Porque se nós não pegarmos o trajeto certo, o caminho certo, a gente não consegue chegar no destino final. A terceira declaração de Jesus é justamente essa, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, porque se nós temos, o objetivo definido, nós precisamos entender o que Jesus quer de nós, o que Jesus quer da sua igreja, o que Jesus quer do seu povo, o que Jesus quer daqueles que o seguem, daqueles que o servem. O que Jesus quer de mim e de você. É interessante, irmãos, que quando Pedro faz aquela declaração, e depois, logo em seguida, Jesus, quando começa a falar do seu Calvário, do seu objetivo verdadeiro, de qual é o propósito que Deus definiu para ele e que ele estava disposto a cumprir aquele propósito, a Bíblia diz que Pedro então começa a repreendê-lo, e Jesus logo entende, percebe, identifica o que está por trás daquilo e repreende ele, uma repreensão dura, severa, diz: para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas do céu. Mas logo em seguida Jesus diz, você falou que eu sou Cristo. Ele diz assim: e você é Pedro. Você diz que eu sou Cristo e você é Pedro. E eu tenho um propósito para você, Pedro, que é a igreja. Nós, irmãos, estamos vivendo dias em que as pessoas, Satanás, ele tem deturpado o sentido de ser igreja. Ele tem deturpado o sentido de ser o representante de Cristo.
A igreja que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que não é um organismo que se move por eventos, por shows, por manipulação sentimental. A igreja que não é um organismo que se move tocando as emoções das pessoas. A igreja que não se move se manifestando através de pessoas que vivem contaminadas e se conformam em viver contaminadas pelo pecado, e que já abraçaram muitas vezes até a ideologia do mal, e se dizem ser igreja, a igreja de Cristo, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a igreja que os homens dizem ser a igreja hoje. A igreja de Cristo, a Bíblia diz, é aquela noiva que está sendo preparada, adornada, santificada, que está com o seu coração atento e a sua lamparina cheia de azeite, buscando, esperando e clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O conceito de ser igreja, de viver para Cristo neste mundo, ele está totalmente deturpado nos nossos dias. O conceito de viver como igreja para Cristo, a igreja a qual as portas do inferno, por isso a igreja precisa saber exatamente quem é Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão. E uma outra declaração de Jesus, que eu quero destacar, é em João 15. O que é que diz João 15? Quem lembra? Videira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu não sou estudante de agronomia nem de agricultura, não. Mas eu ouvi pessoas falando a respeito da característica da videira. A característica da videira. Porque as pessoas que trabalham com esse setor da ciência, e quem é matuto também, né, homem do campo, que conhece dessas coisas, sabe que as árvores, elas aceitam enxertos. A gente cuidava de um condomínio e a proprietária lá do condomínio, ela vivia fazendo enxerto na árvore, ela fazia enxerto da orquídea na árvore. E aí daqui a pouco a orquídea estava lá toda viçosa, como se ela fizesse parte daquela árvore. É tão interessante essa questão de enxerto. Só que a orquídea, quando ela é enxertada lá na árvore onde ela é enxertada, ela não passa a ter a característica da árvore que ela foi enxertada. Ela continua sendo uma orquídea. E segundo relatos que eu ouvi, Jesus ele se compara à videira, porque qualquer galho de qualquer espécie de planta que for enxertado na videira, ele passa a ter a característica da videira. Não é como se pegasse um galho de limão e enxertasse na laranjeira. Não, é como se pegasse um galho seco e colocasse ele enxertado ali na videira, e ele passasse então a receber da videira toda a seiva, todos os nutrientes daquela videira, e
ao passar, ao decorrer do tempo, aquele galho se transformasse em um galho de videira e passasse a produzir frutos da vide. Irmãos, isso espiritualmente, para nós, o sentido de ser igreja, o sentido de saber quem Jesus é importantíssimo para nós. Porque quando alguém se liga a um organismo que se diz ser igreja, quando alguém é enxertado num organismo que se diz ser uma instituição chamada igreja, que representa o nome de Cristo, que representa aquele que diz: eu sou a videira, ele automaticamente precisa tomar então características, formas e produzir frutos daquele que ele diz a quem pertence. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos olhar para aquilo que está acontecendo nos nossos dias e dizer, como a própria Bíblia diz, e achar-se estranho, porque Jesus mesmo diz, nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo, pessoas que terão comichão nos ouvidos, que vão buscar pessoas que falem aquilo que elas desejam ouvir, aquilo que está de acordo com as suas conveniências, aquilo que está de acordo com a satisfação dos seus desejos, dos seus anseios, das suas expectativas. Quando as pessoas colocam expectativas erradas, olhando para Jesus somente neste mundo, o apóstolo Paulo deixa claro isso. Ele diz: se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que Jesus nos leva a refletir, por isso que Jesus leva os discípulos a refletir quem eu sou, quem os homens dizem que eu sou, por aí que estão dizendo que é ser igreja, por aí que estão dizendo que é ser de Cristo, por aí que estão dizendo que eu sou. E você? O que eu sou para você? Porque se eu sou a videira a qual você se ligou, você precisa entender. Você precisa se ligar de fato, não se ligar, não aquele galho que voa, porque tem galho que voa. A gente que vive aqui no litoral, é interessante que, eu não sei se é um fenômeno local, porque eu não me recordo em São Paulo, tantos anos que eu morei em São Paulo, de ter tantas ventanias como tem aqui nesse litoral. Tem hora que vem uns assim. Eu estava em na praia que arrancou a árvore com raiz e tudo, levantou a terra, levantou o concreto que estava ali em volta da árvore. Tamanha a força daquele vento. E a gente vê que quando vem o vento, ele leve, arranca um galho seco daqui, dali, aí cai um galho seco da laranjeira em cima do limoeiro, cai um galho seco do limoeiro em cima da videira. E não é porque aquele galho seco caiu em cima da videira que ele se tornou videira, ele precisa ser enxertado na videira para que ele possa então viver, produzir vida, viver a vida de Cristo, ser transformado por Cristo, ser ligado de fato a Cristo, para que a vida dele reflita a Cristo ao mundo. Amém. Não é isso? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Toda vara que está em mim, ela produz fruto. E meu Pai limpa, e ela produz mais fruto. Aleluia. É importante nós sabermos quem Jesus é, de fato. Porque quando sabemos quem Jesus é, entendemos também quem nós somos. Quem eu sou. Quem eu sou em Cristo. Como nós falamos na sexta-feira. Quem eu sou. Quem eu sou para Deus.
o que eu sou para Deus. Talvez você esteja se alimentando de pão estragado, talvez você esteja se alimentando dos teus anseios, das tuas expectativas, dos teus desejos, daquilo que você entende que Jesus pode ser para você, naquilo que Jesus pode te beneficiar, e não está errado. Jesus não condenou eles porque eles iam atrás de Jesus por causa do pão. Ele dizia: vocês não podem vir a mim só por causa do pão. Jesus não condenou eles porque eles iam a Jesus por causa da cura. Mas Jesus dizia: você não pode vir a mim só pela cura, porque você precisa ter uma fé não só para ser curado, mas você precisa ter uma fé para ser salvo. Em muitos momentos Jesus diz: olha, você está curado, não erre mais, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Então a fé que nos leva a Jesus não pode ser uma fé que nos leva a atender somente às nossas necessidades. Tem que ser uma fé que nos ligue de fato a Ele, que nos ligue de fato a Ele, que faça produzir em nós as características dele, para que possamos ter o amor dele pelas vidas. Como a Rabi falou, no início do culto, a respeito dos dias em que nós estamos vivendo, e que Jesus nos advertiu dizendo: o amor de muitos esfriará. E por que o amor de muitos esfriará? Porque não estão ligados à videira. Porque o que está ligado à videira, ele vai produzir o amor, porque o amor é fruto da videira. Ele vai produzir a simpatia, a alegria, a perseverança, ele vai produzir a gentileza, ele vai produzir a paciência, ele vai produzir domínio de si mesmo. Por quê? Porque é fruto da videira. Nos ligar a Jesus, de fato, porque muitos vão a Jesus, e talvez você está com uma expectativa no teu coração, você precisa de uma cura, você precisa de um trabalho, e você está indo atrás de Jesus por causa de, para Deus abrir uma porta de trabalho para você, para Deus curar você, para Deus salvar o teu filho, libertar ele das drogas, para Deus transformar a vida de algum familiar teu, para Deus alcançar alguma vida. E não está errado você colocar essa expectativa, porque Ele é poderoso para fazer, segundo Paulo diz, muito além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele continua fazendo milagres, Ele continua atendendo necessidades, Ele continua socorrendo aflitos, Ele continua curando enfermos, Ele continua abrindo portas, porque Ele tem a chave nas mãos dEle. Ele continua abençoando aqueles que o buscam de coração. Mas esse não é o único propósito pelo qual o homem deve ir a Deus. Ele diz: eu sou o bom pastor. Existem pessoas que estão, e existem líderes que estão manipulando pessoas e fazendo com que pessoas se tornem dependentes deles. Quando Jesus disse que eu sou o bom pastor, ele completa dizendo que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É Ele quem deu a vida. É Ele quem deu a vida dele por mim, por você que está me ouvindo agora. Ele deu a vida dele, por isso ele pode ser declarado como o bom pastor. Por isso ele pode se declarar: eu sou o bom pastor que deu a vida por você, que morreu no seu lugar, que pagou o preço pelos seus pecados, que levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, que tem compaixão de você e quer salvar a tua alma. Amém, Jesus. Ele é o bom pastor que Davi
enxergou, né? No Salmo 23, dizendo: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, há uma tradução que diz: Ele é o meu pastor e Ele não me faltará, porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é pão, Ele é luz, Ele é porta, Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. João, ele registra isso. Jesus declara isso em João capítulo 11, versículo 25. Ele diz: eu sou. Quando ele está em diálogo com Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Deus que tem ressurreição para aquele que está aí morto no pecado, para aquele que está aí morto no mundo. Pastor, eu venho buscar Jesus pelo meu marido, ele está morto. Ele é a ressurreição pelo teu marido. Pastor, eu venho buscar a Jesus pela ressurreição pelo meu filho, ele está morto nas drogas. Jesus é a ressurreição. Ele tirou Lázaro da sepultura depois de 4 dias. Ele é a ressurreição e a vida. Então ninguém melhor do que Jesus para dizer quem Ele é. Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que a humanidade precisa, Ele é aquilo que o mundo precisa. Ele é o princípio e o fim. Apocalipse, João novamente. E quando João se revela a Jesus, ele diz exatamente isso. E em 2 ocasiões, a Rabi leu uma. Em 2 ocasiões no Apocalipse, ela leu o 22. Aqui no 21 também tem. E no 21 ele diz uma coisa muito importante. Vamos ler aqui, capítulo 21 de Apocalipse. Eu já estou terminando. Versículo 6. Diz assim: e disse-me mais, está consumado. Em algumas traduções está feito. Em outras traduções está cumprido. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que cumpre, que consuma, que realiza, que faz aquilo que te diz. Está consumado, está feito, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Coisa gloriosa, meu irmão. Só está no deserto aquele que quer. Só está sedento aquele que quer. Você pode hoje mesmo, porque Jesus consumou. Você pode hoje mesmo voltar-se para Deus e beber de graça da água da vida. Você pode hoje mesmo voltar-se para Deus e ter a sua sede saciada. Você hoje mesmo pode voltar-se para Deus e ter a tua fome saciada, a tua vida transformada. Você pode hoje mesmo voltar-se para Deus e encontrar o caminho. Talvez você esteja perdido, ouvindo tantas vozes. A internet hoje é um campo onde é semeado todo tipo de semente, principalmente nos nossos dias, a semente do ódio. A internet é um campo onde tem sido semeado a semente da amargura,
da mentira, do ódio. Muitos falsos profetas têm se levantado, e Jesus advertiu dizendo: nos últimos dias muitos virão em meu nome. Meu irmão, não tem conta o número de pessoas que se dizem falar em nome dele, dizendo: Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E aqui está aqui na palavra de Deus aquilo que Ele é de fato. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o que você precisa. Talvez você no teu corpo, durante o dia, sente fome, sente sede, você precisa avaliar. Jesus fez os discípulos refletirem, avaliarem. Eu preciso de pão para o meu corpo, eu preciso de água. E você às vezes vive aí no mundo como se espiritualmente você não precisasse. Você não busca dessa água para alimentar, para saciar a sede do teu espírito. Você não busca desse pão para matar a fome do teu espírito. E por isso você come, você bebe, você trabalha, você arruma dinheiro, você constrói, mas a tua alma é vazia, a tua vida é vazia, você está fraco, como Paulo diz, que aquele que não come da carne de Cristo, que não discerne o corpo de Cristo, ele morre espiritualmente, ele está fraco, doente, e tem muitos morrendo, porque não discerniu quem é Cristo, Cristo é o essencial para a minha vida e para a tua vida. Se liga a Ele, se una a Ele, se entrega a Ele, se agarre nele. Diga: Jesus, eu não tenho outro bem além de Ti, eu não tenho outro em que eu possa me refugiar, me socorrer neste mundo. Neste mundo nós estamos o tempo todo sendo atacados, bombardeados. A nossa alma muitas vezes está sendo ferida, machucada. Ele é a cura para o teu coração, para a tua vida. Ele é a cura para a tua alma, para os teus sentimentos. Ele quer preencher o teu vazio. Ele quer preencher a tua vida. Ele quer transformar você. A esperança para você, e a esperança é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o sentido de todas as coisas. Entrega a tua vida para Ele. Você que está me ouvindo, entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Entregue-se a Ele. É a tua oportunidade, a tua chance. Eu não sei quem está me ouvindo, quem está me vendo. Eu vejo vocês aqui na igreja. Eu sei que para mim também é esta palavra, para você também é. Talvez eu esteja aqui caminhando tanto tempo com Jesus, mas está aí com fome. Ele quer te alimentar nessa noite. Se alimente. Aleluia. Bendito e maravilhoso Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Como eu disse, meu Deus, eu me afeiçoo à maneira que João enxerga, meu Deus, e descreve o relacionamento dele com o Senhor, porque o tempo todo João está ali buscando te ouvir aquilo que você tem para dizer, para ensinar, está prestando atenção em tudo aquilo que o Senhor falou. E nós precisamos, Senhor, que a tua palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração, que a sua palavra seja gravada dentro de nós, de maneira que quando as aflições desse mundo, do tempo presente, quiserem nos sufocar, a tua palavra renove, Deus, as nossas forças, a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa paz.
Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Quando as aflições vêm, é a tua palavra que renova a paz dentro de nós. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por esse culto, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus querido, pelas vidas que estão aqui comigo, congregando, podendo te adorar. Obrigado pelas vidas que estão nos acompanhando, Senhor, através dessa live. Obrigado, Senhor, por alimentar-nos nessa noite, por saciar nossa sede, por renovar nossas forças, por transmitir a nós, meu Deus, toda a seiva da videira que transforma cada um de nós a cada dia. Senhor, limpa cada um de nós. Limpa cada um de nós, Senhor, para que a gente produza mais frutos, para que a gente produza mais e mais frutos para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse culto, te agradeço pelas vidas presentes, te agradeço por aqueles que porventura ouviram a tua palavra e decidiram se entregar ao Senhor. Te agradeço e peço a tua graça abundante sobre estas vidas, Senhor. Eu sei que eu não posso convencer ninguém, mas o teu Espírito convence. Ele convence, ele se encarrega de transformar, de tratar, de cuidar, porque ele é o consolador, ele é o amigo verdadeiro. Então que esse teu Espírito amigo que está comigo esteja também com aquele que decidiu entregar a vida ao Senhor nessa noite.